Bom dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos vocês que vieram, que a graça do Senhor esteja com todos vocês presentes, e você que está nos assistindo pelo Facebook, que a graça do Senhor te acompanhe e vá até você e te alcance também. É um privilégio estarmos aqui nesse primeiro culto de retorno à igreja, um culto que nós não esperávamos que estivéssemos aqui em tais situações. Como eram os sonhos da gente e como são os planos de Deus, né? A Bíblia fala que o coração do homem faz o quê? Faz planos. Mas a resposta vem de quem? Do Senhor. Ontem estava visitando uma senhora, e eu só posso fazer visita de portão. Visitei também pessoas daqui. A gente está visitando os mais idosos, os que não estão vindo à igreja, justamente por essa carência, essa ausência de contato. E uma das senhoras que eu visitei queria me abraçar, ela estava do lado de lá do portão, eu estava de cá, a gente não podia ter contato, e ela não teve como me abraçar, ela só chorou. E chorou, e deixa eu orar pelo Senhor. E orou, e na oração ela chorando e dizendo: Senhor, não aguentamos mais. E engraçado, né, que os nossos planos éramos estar esse 2020 aqui dentro da igreja pronta, em outras circunstâncias. Mas Deus está fazendo isso para escrever algo na sua história, e nós não sabemos o que é. Mas eu digo para você, você que está aqui, e você que está nos assistindo pelo Facebook, Deus tem algo a te ensinar com tudo isso, amém? A nos ensinar com tudo isso. O que é que Deus quer? Não sei. O que Deus tem para nós? Não sei. O que nós vamos aprender com tudo isso? Não sei. Eu sei que Deus tem algo a nos ensinar. E que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos e atentos para Ele, para o que Ele tem a nos dizer com tudo isso que está acontecendo. Talvez seja algo a nos ensinar assim, para você valorizar mais seu tempo. Talvez. Eu tenho dito que alguns reclamavam do tempo. Eu não estou tendo tempo, pastor. Aí ali na escola sabatina, no ensino dos adolescentes, muitas vezes nos encontramos: fulano, presente. Por quê? Porque está corrido demais, eu não estou tendo tempo. E eu costumo dizer que o que você está fazendo nessa fase agora da quarentena, na qual alguns estão trabalhando mais, outros menos, mas o tempo está nos sobrando em alguns aspectos, porque não tem os cultos à noite, algumas coisas estão sobrando tempo para você. E hoje é o primeiro culto, sábado de manhã, que está sendo aberto. Essa semana teremos um novo decreto, e não saberemos se no sábado que vem vamos abrir de novo. Mas a ideia é que abramos a igreja de acordo com a lei, uma vez por semana, e essa vez por semana é sábado, o nosso culto especial. E convidarmos aqueles que estão podendo vir, certo? Que não são fatores de comorbidade, que têm menos de 60 anos e tenham mais de 10 anos, entre 10 e 60 anos, criança não, e os idosos também não, e que não tenham diabetes, pressão alta ou outras comorbidades respiratórias. Então a ideia é que tenhamos verdadeiramente um número limitado de pessoas, mas que você que vem aqui tem que sair alimentado para a semana toda. Amém. E para alimentar outros também. E tem outros que você vai entrar em contato, não sei quem são, às vezes tua mãe, teu pai, tua avó, tua tia, tem outros, igual essa senhora ontem lá, e ela chorava e dizia: não aguento mais, que saudade da minha igreja, que saudade do meu povo. Minha irmã, não pode agora, pastor, não dá para ir amanhã não. A vontade, aí assim, aquela história, quem quer, não pode, né? E a gente pode, amém por isso? Você pode. Então a igreja tem uma lista de critérios, tem um álcool gel na porta, tem o aferidor de pressão ali, a laser, para medir a pressão, saber se está febril, se está febril, você não pode entrar. Oi? Temperatura. A temperatura, o que eu falei? Pressão. A pressão, perdão, aferir a temperatura. E se está febril, você não pode entrar, porque é um sintoma muito, muito claro. E o distanciamento, o uso de máscara dentro do culto.
Eu só tirei a máscara porque eu tenho que falar, senão fica muito abafado. E eu quero compartilhar com vocês os sonhos de Deus para você, para cada um de nós hoje, nesse sábado, nesse primeiro sábado, no qual nós estamos encontrando aqui juntos. Amém? Deus te abençoe. Fala assim, seja bem-vindo para o seu irmão do lado. Fala bem alto. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Sintam-se na presença daquele que tudo pode, nosso Deus que está aqui conosco. Amém? Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, no qual nós vamos abrir a palavra do Senhor. E não temos muita demora nesse texto, porque é um texto conhecido. O Evangelho de Lucas. Eu escrevi algumas coisas, e é interessante lermos juntos o texto de Lucas, e os outros textos eu vou estar lendo, dois do Espírito de Profecia, e a gente vai estar entendendo uma situação que aconteceu. Lucas 23, 33. Evangelho de Lucas 23, 33. O Evangelho de Lucas foi escrito para atingir os gregos, o povo de cultura mais forte da época. Assim como os outros evangelhos, cada um teve um objetivo. João foi para a igreja, a nova igreja cristã. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. E Lucas, o livro mais culto, o livro do médico, o livro do especialista, as palavras mais rebuscadas, o livro mais completo, não posso dizer o mais profundo. Na minha opinião, o Evangelho de João é o mais profundo. Mas o Evangelho de Lucas é o mais completo. Informação, detalhes. E o livro do médico, Lucas, nos define alguns contextos em relação a Lucas 23, 33, falando da crucificação. E aí diz assim, 23, 33, nós podemos ler 33 em diante. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo dizia bem alto e bom som: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, e o povo estava ali, e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo não consegue se salvar. Se salve de fato, se és o Cristo, Filho de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, e aproximando-se dele, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: também sobre ele, trouxeram vinagre e deram-lhe vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também estava sobre ele esta epígrafe, uma placa escrita em letras gregas, Lucas para os gregos, romanas, o Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, e hebraicas, o Evangelho de Mateus, escrito para os judeus. Então, olha só, o próprio Lucas ele está especificando as línguas mais lidas, mais quistas, mais inteligíveis, entendíveis, mais faladas da época. E todas essas línguas diziam a mesma coisa na placa: este é o rei dos judeus. Ponto. Nós podemos ler e continuar outras leituras depois, em outro momento, mas aqui, no meio desse contexto, eu quero preparar sua memória, esclarecer sua memória na explanação. Pensa comigo antes de ler, antes de entendermos isso aqui. A maior festa do povo de Israel estava sendo preparada, a mais concorrida. O ingresso era muito mais caro. As pessoas se acotovelavam e queriam se aproximar do templo próximo à grande festa chamada Passagem. A festa da Passagem, e no hebraico o termo é Peshá. A festa da Passagem era a festa mais lembrada, porque a passagem gerou um povo, um país chamado Israel.
E essa passagem foi a passagem do quê, irmãos? Egito. Do Egito. A saída do povo do Egito, a passagem pelo mar, a passagem da escravidão para a liberdade. E essa festa da passagem, que era a festa do Pechá, que era a festa de comer ervas amargas, a festa de comer pão sem fermento, de lembrar as coisas amargas, as lutas, a festa forte, a festa grande. O povo estava na cidade, o povo veio de longe, o povo veio de Flores, o povo veio de Alvorada, o povo veio do Tocantins, veio da Bahia, e as viagens eram longas até Jerusalém, da Galileia, da Judeia, da Samaria, vinham de longe. E eu não estou falando 1000 quilômetros hoje, queridos, 1000 quilômetros hoje. A gente fala 1000 quilômetros daqui na casa da minha sogra, lá em São Paulo. A Cimeia foi lá, foi dirigir, e aí foi e voltou, bem e tudo. 1000 quilômetros a gente faz em um dia. 1000 quilômetros na época, 1000 quilômetros na época, era muito tempo. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de dormir na estrada, eu estou falando de medo das feras, que quando você dormia naquele deserto, haviam feras no deserto. Eu estou falando de medo dos assaltantes, até que o próprio Cristo conta a história de um assaltante, conta uma história que era corriqueira acontecer ali, na descida de Jerusalém para Jericó. E como é que é o nome dessa história? Do bom samaritano. Cristo contou uma história, que a gente chama de parábola, porém, era algo recorrente ali naquela estrada. Assaltantes, feras, frio, fome, tempo na estrada. 1000 quilômetros é muita coisa. Quanto a gente consegue andar num dia? Eu não sei se anda 100 quilômetros num dia. Isso aqui anda? Talvez anda. Eu nunca vi. Eu queria parar uma vez eu passei, nós passamos de carro e paramos, tinha um andarilho. Eu queria parar e perguntar para ele, mas ele também às vezes não tem noção. Eu vou andando aí. Os andarilhos, eles são assim, né? Eles andam e param, né? Uma vez nós passamos, eu lembro, paramos num andarilho, já contei para vocês essa história. E aí nós passamos por ele, eu olhei para trás, tinha uma sacola de comida, de bolo, banana e coisa. E a minha esposa falou assim, olhei para ela se balançou a cabeça. Nós nos comunicamos, né? Aí realmente, então vamos voltar. Aí voltei e dei a sacola de comida para o andarilho, numa BR, indo para São Paulo. Tinha nada para trás e nada para frente, o homem está lá caminhando. E aí, quando nós paramos, entregamos, ele falou assim, foi Jesus quem mandou? Aí a gente encheu o olho de lágrimas, sabe? Tipo assim, ele estava pedindo para Jesus, foi Jesus quem mandou? Foi Jesus quem mandou. Aí ele recebeu. Não sei se ele estava orando, caminhando e orando com fome, pedindo. E nós passamos por ele, retornamos. E retornei, porque até frear o carro, parei lá na frente, eu voltei. Eu não sei quanto andarilho anda por dia, mas para chegar na festa da passagem demorava muito. Jerusalém estava repleta. Alguns saíram meses antes, alguns saíram semanas antes. Jerusalém estava cheia. Aconteceu 2 fortes episódios. Isso aqui eu quero comparar e ligar a minha e sua vida hoje. Vamos continuar aqui. Por que Jerusalém estava cheia, pastor? Porque é a festa mais concorrida. Tem a festa dos tabernáculos, a festa das primícias, outras festas judaicas, mas nada como a festa da passagem, o ritual de lembrança da saída da escravidão. E aí aconteceu uma notícia, a notícia rolou no meio do povo, o Rabi da Galileia está preso, o Rabi da Galileia. Por que da Galileia? Por que da Galileia? Porque Jesus, uma vez eu expliquei isso para vocês ali dentro. Jesus, ele era judeu, que é o país, Israel. Ele era galileu, porque era o estado da Galileia. E ele era nazareno, porque a cidade dele é de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré. Mas ele nasceu, na realidade, aonde? Lá perto de Jerusalém. Como é que era a cidade que ele nasceu? A estrelinha, Belém. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. O estado era Galileia e o país era Israel. Então, a notícia é que o Rabi da Galileia, Rabi significava mestre, professor, entendido. Até hoje, a gente encontra um monte de gente que não lê. Até hoje. E na época, os que liam tinham muito a oferecer. E Cristo era diferente mais ainda, porque além dele ler, ele sabia muito, ele deixava muito para trás os outros cultos inteligentes.
O Rabi da Galileia está preso. O quê? Aquele? Sim, aquele. Aquele da cura? Sim, aquele. Aquele que fez isso, aquilo? Sim, aquele. Aquele que falou com aquela mulher na beira do poço lá na Samaria? Aquele. Lembra dele? Lembro. Está tendo um burburinho aí, mas ele está preso. E o Rabi da Galileia foi confrontado perante Pilatos. Quero abrir um parênteses para você aqui. Pilatos, o Espírito Profecia fala sobre Pilatos, amados. E fala que Pilatos, infelizmente, de um salvo, passou a ser considerado um homem sem salvação, porque ele infringiu a própria consciência. Ele infringiu o que, gente? Infringiu o que, gente? A mulher dele mandou um recado para ele na madrugada: não te envolvas com esse justo, por causa dele muito sofri essa noite. E mesmo assim, ele infringiu a própria consciência. Eu estou falando isso a você. Ponto 1 dessa manhã. Tudo que você está fazendo na tua família, no teu lar, nessa quarentena, tem que ser para aprendizado e para crescimento espiritual. Pastor, mas se não é para aprendizado e para crescimento, você está ensinando seu cérebro de alguma maneira. Você está repetindo. Muitas coisas a gente repete e a gente vai ensinando o cérebro a buscar aqueles caminhos mais rápidos. Isso são chamados de aprendizados cognitivos. E tudo que você faz e repete, e repete, e repete, se não é para a tua salvação, para o teu crescimento, infelizmente, é para a tua ruína. Pilatos perdeu a salvação, porque ele infringiu a própria consciência contra o Rabi da Galileia, que estava em suas mãos, prender ou soltar. E aí, para amortizar um pouco a consciência, para dizer assim: não, eu fiz alguma coisa, com medo político, com medo de perder o voto, com medo de ser falado, chamado de traidor do governo. O que ele fez? Ele mandou açoitá-lo, para aplacar um pouco a consciência, achando que mandando açoitar o Cristo, o Rabi da Galileia, ele estaria livre do peso, pelo menos fez alguma coisa. Mas aí não adiantou. Ele, infelizmente, com todas as letras, ele entregou Cristo para ser o que, gente? Sim, entregou Cristo na mão daqueles camaradas. Os camaradas levaram ele arrastando, forçadamente, e nosso Salvador foi entregue covardemente. Ele foi entregue para ser crucificado, sem merecer. Aí, o fator número 2, são 4 fatores. O fator número 2 é: os soldados foram empurrando Jesus até o crucificarem e crucificaram ele entre dois bandidos. 2 bandidos. 2 homens terríveis para a época. Terríveis ao ponto que a sociedade havia desistido deles. Quando a sociedade desiste de você, deixa eu dizer uma coisa para você: Cristo não desiste. Amém. A sociedade havia desistido daqueles 2 homens, e o mais interessante nisso tudo, o mais perceptível: 2, um do lado direito, um do lado esquerdo. Pastor, mas já ouvi tanto falar sobre isso. Sim, mas esse é o motivo da nossa abertura. É por isso que nós estamos tocando nesse assunto. É o motivo pelo qual nós estamos reabrindo o culto de hoje. Não sabemos quantos cultos nós teremos. O engraçado, interessante nisso é que eram 2, e os 2 estavam perto de Cristo, talvez os mais próximos de Cristo quanto à sua morte. Foram os 2. Tinha um soldado, ou 2, não sabemos quantos soldados. Sabemos que um soldado enfiou a lança na costela de Cristo para ver se ele estava morto no final da tarde, e aí saiu daquele ali, espirrou água assim. Então tinha um soldado. Tinha os 2 ladrões, um do lado do outro. Tinha o apóstolo amado. Quem é o discípulo amado? João. João estava lá aos pés da cruz, olhando para cima. Que distância não sabemos, mas estava ali próximo. E tinha outras pessoas que o Evangelho de Lucas conta, Marcos especifica melhor ainda, que tinha João, a mãe de Jesus. Eu preguei isso uma vez, falei sobre essas pessoas que estavam ao pé da cruz.
A mãe de Jesus, a mãe estava lá, chorando. A irmã dela, a irmã da mãe de Jesus, era Salomé. A Bíblia fala que era Salomé. E Salomé era mãe de Tiago e João, os dois discípulos. Então estava a mãe de Jesus, a tia de Jesus, o primo de Jesus, o João. O João, o discípulo amado, é primo, porque ele é filho de Salomé. E Salomé era irmã de Maria. Então, e estava Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. Então haviam 5 pessoas da família, ou parentesco com Cristo, 1 ou 2 soldados, não sabemos quantos, ou mais, não sabemos, soldados, e os 2 bandidos, os 2 ladrões. Quem estava mais perto de Cristo naquela cruz? Quem estava mais perto de Cristo? Os 2 ladrões. Vou falar uma coisa para você. Estar perto de Cristo não significa sua salvação. Pastor, eu estou na igreja, eu venho para a igreja. Vir à igreja não te garante sua salvação. A igreja tem que ir com você para a sua casa. Vir aqui não adianta. Estar próximo de Cristo, ali naquela cruz, garantiu salvação de 50%. Só de um, eram 2. O próprio Cristo, com todo o próprio Cristo, que era o Evangelho em vida, ali naquele momento, salvou apenas 50%. Sabe por quê? Porque só 50% quis. 50% de 2. Quanto é 50% de 2? A metade, né? Metade. Um foi salvo e o outro perdido. E os 2 perto de Cristo. Os 2 próximos de Cristo. Talvez o ladrão salvo é aquele que vinha à igreja, mas também levava a igreja para casa. Gastava tempo com Cristo na igreja, mas também gastava tempo com Ele lá em casa. Gastava tempo fazendo coisas para a igreja, mas também gastava tempo fazendo coisas para as pessoas lá em casa, lá na vizinhança. Não sei que hábitos aquele camarada tinha. Eu acho que o céu vai ser incrível, gente, porque lá nós vamos trocar umas ideias maravilhosas com essas pessoas. Imagina eu chegar no camarada e aí, o que aconteceu? Conta. E aí ele vai contar detalhes. O que você fez de diferente? Por que você estava preso? Você viu realmente Cristo morrer naquele momento que ele esperou vir? E como é que foi? Mas o que levou você a ser salvo diferente do outro que estava do lado? 50%, metade, somente a metade. E aí eu vou jogar isso aí para a gente pensar. Somente a metade dos que dizem estar perto de Cristo foram salvos. E hoje? Eu vou para o terceiro ponto e vamos aplicar. Nós temos horários pontuais, porque está sendo televisionado, então temos que terminar. Terceiro e penúltimo ponto. Alguns dos bandidos ali viviam talvez ao arrepio mesmo, assim, com medo da lei, porque a lei que os condenava. E sabe por que Cristo salvou a metade? Sabe por que aqueles 2 ladrões significam espiritualmente para a gente pensar hoje? Sabe por quê? Sabe o que eles significam? Exatamente a gente. Salvos ou perdidos de acordo com a sua decisão. E ali, queridos, eu tenho uma frase, quarta frase, que isso aqui impacta muito quando eu penso nisso. Quem era melhor que estava ali? Daquelas 9 pessoas, talvez estavam ali 5, mais Cristo, mais 2 bandidos, soldados, 9 ou 10 pessoas. Quem era o melhor? Cristo, ok? E depois de Cristo, quem era o melhor? Depois de Cristo, quem era o melhor? Todos iguais. Todos iguais. Aqui na igreja, do jeito que lá tinham pessoas diferentes, em situações diferentes, em vida diferente, em fim diferente, aqui na igreja não tem um melhor que o outro. Não tem, gente. Gente, pelo amor de Deus, não tem.
Ah, mas é porque é o pastor que vai pregar. Ah, mas é porque é o ancião. Ah, mas fulano. Gente, não tem nenhum melhor ou pior que o outro. Todos somos pecadores potencialmente fortes, eleitos e preparados para a salvação. Todos. Amém? Todos. E você que está assistindo também, todos nós somos potencialmente abertos, potencialmente preparados, mas depende de algumas escolhas e algumas decisões. Como estão sendo as suas escolhas em casa? Há uma frase de um autor que eu li há mais de 10 anos que fala assim, ó: você demonstra verdadeiramente quem é você quando você está entre 4 paredes e ninguém te observa. Aí é você. Aqui não. Aqui na frente é outra pessoa. Mas quando está entre 4 paredes e ninguém te observa, esse aí que é verdadeiramente você, essa aí que é você, e essa aí ou esse aí é quem Cristo quer salvar. Essa que será salvo por Cristo. E eu te pergunto, quais são os hábitos e decisões que estão sendo tomados em casa? Queridos, rotina nunca vai fazer mal a ninguém. Rotina, horário para acordar, mas pastor não tem horário, meu amigo, horário para deitar. Tem gente que está virando, emendando séries, e assistindo, e vendo, e fazendo isso, aquilo. Horário. Alguns organismos, no seu corpo biológico agora, vão durar mais porque tem rotina. A rotina faz o seu corpo viver mais. Faz a sua circulação sanguínea melhor, a sua alimentação melhor, a sua peristalse intestinal melhor, o seu sistema límbico melhor, o seu sistema linfático melhor, o seu sistema circulatório melhor. Tudo, se você tiver rotina. A hora de acordar, a hora de comer, o café da manhã, o jejum, a hora do almoço, a hora de deitar. Rotina te faz melhor. Rotina me faz melhor. Vamos perguntar, é fácil ou difícil ter rotina? Levanta a mão. Quem acha que é fácil? Pastor, é fácil ter rotina? Ninguém. Então, se não é fácil, você pode se ajudar. Chegando em casa, escrever na geladeira lá e cola lá. A geladeira é um lugar que todo mundo mexe, né? Rotina. 8 horas, 7h30. Não sei que hora você acorda. 5h30. Então você acorda mais cedo. 8 horas tal coisa, 11 tal situação. A minha esposa está criando uma rotina com os meninos de estudo, porque não estão tendo aula, mas todo dia à tarde, no horário da escola, a tendência dela é estar estudando com eles. É uma rotina. Porque não está tendo a escola lá, mas eu não vou parar. Por quê? Porque a rotina faz bem para todo o seu sistema, todo o seu corpo, toda a sua vida. E eu quero ir para o quinto e último passo. Ponto, na realidade, ponto, mas é ponto. O passo é por minha conta. Porque Cristo estava ali no meio entre 2 pecadores, entre um salvo e um perdido. Por quê? A cruz estava no centro porque ele assumiu o meu e o seu pecado, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Amém? Amém. Ele assumiu. E porque ele julga a cada um de acordo com suas obras, e ele absorveu o nosso pecado e a nossa iniquidade. Eu quero fechar com você dizendo para você agora: existe pecado? Somos pecadores? Somos. E se somos pecadores, a única solução para isso é haver um Salvador. Pastor, mas por que Cristo é Salvador? Porque eu e você somos pecadores. E por que nós somos pecadores? Porque existe um Salvador. Se eu perguntar para você, o que é pecado? O que é pecado?
Ah, pastor, resposta pronta. Pecado é a transgressão da lei. Mas por que nós pecamos? Alguém me ajuda? Por que a gente peca? A gente peca não é só por causa da transgressão da lei. Nós pecamos porque Cristo é Salvador e existe alguém que se importa com você e quer te libertar. Mas vai me libertar do quê? E o que é pecado? Eu não quero transgressão da lei, não. Outra coisa, o que é pecado? Pecado é a natureza que existe dentro de mim e de você. Isso é pecado. E aí eu te pergunto, a natureza que existe dentro de nós é o que Cristo quer. É de quem? É do que Cristo quer nos salvar. Cristo quer me salvar e salvar a natureza que existe dentro de nós. Eu concluo dizendo, a natureza dentro de nós, ela quer acordar cedo ou quer dormir mais? Quer comer pouco ou comer muito? Quer assistir um programa ou quer entrar à noite? Olha só quem sou eu e quem é você. Isso que nos leva à natureza. E é isso, essa natureza é o pecado da gente. Ah, mas eu gosto disso, pastor. Meu amigo, é para isso que Cristo veio, para te libertar do que você gosta. O próprio Paulo fala, não mais eu. Não mais eu. Quarentena, rotina, não gosto, não quero. O que eu quero com rotina? Busca ser melhor. Leva a igreja para a sua casa. Leva Cristo para a sua casa. Porque um dia Ele vai te levar para a casa dele. Amém? Primeiro leva ele para a tua casa. Depois Ele leva você para a casa dele. Cristo incrível. Fantástico. Porém, o nome dele é Salvador. Existem pecadores que somos nós. Ele veio nos salvar da nossa natureza, do nosso pecado. Eu quero orar com você agora, eu sei para você. Deixa Cristo mudar a sua rotina e a sua vida. Deixa Cristo fazer melhor. Se prepara. A casa Ele está preparando. Você e eu vamos encontrá-lo, mas depois de levá-lo para a nossa casa, nós vamos encontrar juntos, lá na casa dele. Deus esteja com vocês, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quantos querem levar Cristo para a sua casa? Amém? Quantos querem que Cristo te tire do pecado, mas o pecado é a sua natureza, a sua vontade, em nome de Jesus? Quantos querem que Cristo leve você para a casa dele? Em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos concluir esse momento em nome de Jesus. Eu convido você para orar. Você que está assistindo aí, lembra de quem é Cristo para você. Vamos orar para o Senhor agora. Se entrega para Ele. Você é o mais importante da vida. Ele te ama. Vamos fazer para a gente orar. Senhor nosso Deus, no nome do nosso Salvador, quem nos livra da nossa natureza pecaminosa, Jesus Cristo. Salva, Senhor, a nossa família. Salva, Senhor, as nossas esposas. Salva, Senhor, os esposos. Salva, Senhor, os nossos filhos. Salva, Senhor, as vovós e vovôs que não estão podendo vir à igreja. Mas prepara-nos, Senhor,
cada dia para levarmos o Senhor para a nossa casa, para que o Senhor nos leve para a sua casa. Peço que abençoe essa igreja, abençoe esses amados irmãos, na tua presença. Peço que o Senhor cubra a gente de bênçãos, nos ensine a cuidar, a nos preparar nessa quarentena. A quarentena que nos prepara para a eternidade. Despede-nos em paz, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém.